E eu estou de volta aqui nessa conversa super interessante, descontraída e gostosa, com o Fábio Luporini, ele que é professor de filosofia e é um filósofo de Londrina com essas dicas filosóficas. Eu acho que você está se tornando muito conhecido, né? Não só entre os jovens, mas por esse pessoal adulto que está começando a ter contato com essa filosofia. É muito bacana porque o que precisa ser conhecido são essas mensagens, né? É esse conteúdo bacana que vem, né? E que motiva as pessoas e que transforma um pouquinho no dia a dia, que tira aquela tristeza e coloca um sorriso no rosto de alguém. Ou seja, são dicas filosóficas que fazem a diferença no dia a dia das pessoas. E é isso que é bacana, né? E as pessoas embaixo da sua dica, elas comentam, elas questionam, existe essa resposta. Sabe o que elas fazem? Porque você instiga, elas mandam né? sugestões. Tanto que daí surgiu o quê? Vamos fazer dicas filosóficas com frases de pessoas. Então a gente se reúne, por exemplo, num jantar com algum amigo, ou tem algum amigo músico, a frase da letra da música dele vira uma dica filosófica, de tão profunda que é. E aí as pessoas começam a querer contribuir com algumas frases assim. E aí assinam, e marca, e compartilha. Ou seja, é uma rede de compartilhamento, né, que movimenta essas pessoas, que mexe com essas pessoas. Porque toca. E o que toca, a gente quer compartilhar com os outros, né? E agora, de tanto as pessoas quererem mais dicas filosóficas e saber mais as coisas que estão nessa mente que está fervilhando, é que você vai lançar um blog, junto com uma pessoa muito conhecida e muito querida. Exatamente. E isso tudo surgiu de filosofias, de discussões, de encontros, de conversas. Então eu e a Ana Marta, que é uma jornalista em Londrina, super respeitada, conhecida, né? Nós trabalhamos muito tempo no Jornal de Londrina, quase 10 anos trabalhando juntos, e dali brotou uma amizade muito grande, e nós pensamos, por que não nos juntarmos e fazermos um portal de notícias culturais e sociais, que é exatamente o que nós fazíamos no Jornal de Londrina. E dentro desse portal a gente vai ter o Dica Filosófica, as reflexões, as frases da Ana Marta, né, que revelam muitas coisas. Ou seja, a gente vai compartilhar também com Londrina toda e com toda a região um pouquinho das nossas filosofias, das nossas reflexões, além, claro, das notícias culturais e sociais, poder contar para as pessoas o que elas podem fazer num fim de semana, qual a programação cultural, o que você está fazendo por aí, ou seja, contar as novidades, né, da nossa cidade, da nossa sociedade, da nossa cultura londrinense. Que bom. Então, e você falando dessa relação que você tem com os alunos no colégio e da filosofia e da sociologia. E a gente nota muito que o professor de filosofia, ele tem um estigma que as pessoas que são mais conservadoras acham que esse professor é um professor que tem uma vertente voltada para a esquerda ou um pensamento mais radical. Por que a filosofia e o professor de filosofia e sociologia, ele tem esse ranço da sociedade? Quando a gente faz um curso como de ciências sociais ou de filosofia, a gente entra em muitos questionamentos, né? Porque a gente começa a perceber que muitas vezes a teoria está desconexa da realidade. E aí a gente começa a se questionar muito. Por que o mundo tem tanta injustiça? Por que o mundo é tão desigual? Por que há tanta coisa ruim e errada? Então, não é uma questão apenas de ser conservador ou de ser esquerdista, mas é uma questão de olhar para o mundo e ver e questionar por que o mundo não pode ser melhor. E a gente entra em crise quando faz faculdade. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito religiosa. Quantos e quantos professores, quando passam pelo curso, filósofos, sociólogos, deixam de acreditar em Deus, por exemplo. Viram ateus mesmo. Viram ateus, porque questiona muito a fé. Eu tenho um aluno que me perguntou uma vez, professor, como é que você consegue estudar tanto isso que você dá aula pra gente e ainda assim acreditar em Deus? Aí eu disse assim para ele, porque eu dou aula aquilo que eu não acredito. Eu dou aula naquilo que você precisa passar no vestibular. O que eu acredito, eu alimento a fé aqui no meu coração. Então, a gente se questiona. A gente entra em crise
E aí, isso é natural do mundo, né? Como diz a propaganda, assim, são as perguntas que movem o mundo, não são as respostas. E quando a gente pergunta, quando a gente questiona, é natural que a gente entre em crise. Mas quem mantém a fé, de fato, quem mantém a filosofia, de fato, a verdade, a gente pode transformar o mundo sem ser extremista de qualquer lado, sem ser fundamentalista, tanto para a esquerda quanto para a direita, porque é aquilo que a gente falava no começo, é preciso compreender o outro, se colocar no lugar do outro, respeitar o outro, mesmo ele pensando diferente. Então, eu acho que isso vem de muito tempo atrás, onde o Estado controlava como absoluto a sociedade. E uma sociedade que, por comodismo e por controle, eles queriam que fosse não pensante, né? E a filosofia faz com que você pense. E fazendo com que essa massa pense, esse controle vai diminuir. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso. Claro, também, né? Ninguém que está no poder quer que o povo pense, não é verdade? Porque o povo pensando, questiona. Então, eu brinco assim que os pais chegam na reunião e dizem assim, professora, meu filho começou a questionar umas coisas no almoço. Eu falei assim, olha, a culpa é da filosofia. Porque a filosofia leva a esses questionamentos. E claro, como você muito bem falou, ninguém que está no poder, nenhum Estado, gostaria que o povo pensasse. Porque questiona, né? E a filosofia tem essa naturalidade do pensamento questionador, do pensamento crítico. Então, e a gente filosofando sobre religiosidade, sobre vinho e a própria filosofia, o Fábio me contando que teve uma boa ideia, uma boa notícia, arrumou alguns parceiros e ele pretende fazer e fomentar algumas viagens que liga religiosidade à parte de enologia. Exatamente. Que é o estudo, a maneira de você apreciar um bom vinho. E essa inspiração veio tomando um bom vinho. Né? Eu tenho uns amigos que têm uma agência de turismo religioso, a Terra Santa Brasil, Terra Santa Turismo, e a gente se reúne com frequência, porque somos vizinhos e amigos, tomando vinhos. Tomando vinho, a gente imaginou, por que não juntar o turismo religioso ao enoturismo? Porque eu nunca vi os dois juntos. Não tem. Sempre tem, assim, você fazer o turismo para Israel, conhecer toda a parte histórica, né? Fazer os caminhos de Paulo, percorrer todas as cidades, mas nunca acompanhada da parte do vinho. E muitas dessas cidades têm vinícolas. E vinícolas super fantásticas. Conhecidas. Eu viajei a Terra Santa em 2012 e desde então a gente vem trabalhando essa espiritualidade, né? Agora, é muito interessante ver que o vinho nas Sagradas Escrituras, na Bíblia e na fé, na religiosidade, tem um significado muito grande. Um significado que é literal, é um significado que é simbólico, que é litúrgico, que significa festa, celebração, entrega. Então o vinho, o primeiro milagre de Cristo foi o vinho. Acho que purificação também. Purificação. Não só o sangue, mas representado... Claro, porque o sangue é representado pelo vinho, né? E é um sinal de entrega, não é? Então, como você disse, tem gente que faz turismo religioso e tem gente que faz enoturismo. Mas as duas coisas juntas, a gente nunca viu. Então, a gente pensou, por que não fazermos isso? E aí começaram a surgir. Então, em maio de 2018, nós vamos passar por vinícolas em Portugal e Espanha, além de Fátima e Santiago de Compostela, entre outros roteiros turísticos e religiosos ali, nessa viagem que nós vamos, eu e Padre Paulo Rorato, né? Nós vamos acompanhar esse grupo de viagens, que já está bombando. Que bom. Porque é novidade, é inédito, as pessoas nunca viram, né? Que bom. E é uma alegria muito grande poder compartilhar com você essas novidades, esses projetos novos, né? Aquilo que a gente está borbulhando aqui, fervilhando. Fábio, muito obrigada agradeço, por Paula. Dispor desse tempo aqui com a gente, tão gostoso. Eu estou com a minha equipe inteira hoje, com o Marquinho, com a Mariana, que é a nossa produtora, o nosso diretor também que está aqui com a gente. E foi muito gostoso, para mim é um prazer sempre conversar com você. Obrigado. Acompanho o seu trabalho há muito tempo e você é uma pessoa muito querida. E acho que é realmente um filósofo. Muito obrigada. É recíproco, né, Paula? Muito obrigado por receber nesse programa que a gente acompanha também. Obrigada.